Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o governo do presidente Trump divulgou um relatório afirmando que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. O documento cita a perseguição ao presidente Bolsonaro, a pessoas de direita e os abusos cometidos pelo ministro Moraes, como a censura a Rumble e a remoção do X no Brasil. Isso foi o suficiente para enfurecer Julia Doilib, que teve a cara de pau de dizer que não há abusos nos julgamentos do Supremo, que vivemos em plena democracia e que todos os réus tiveram todos os seus direitos respeitados. O próprio Eduardo foi à página da Globo e respondeu que esse teatro não é uma democracia e que estamos seguindo os passos de Chávez. Na sequência da fala dela, deixa um vídeo desmentindo essas bobagens e um áudio vazado do juiz auxiliar de Moraes, dizendo que não aguenta mais. Todos os fatos apresentados no relatório são do ponto de vista do governo americano. Embora traga ali alguns números, algumas estatísticas, é importante a gente lembrar que tudo que a gente está falando é do ponto de vista do governo americano. Que, no caso, está bastante mal informado, né? Porque o relatório tem uma série de erros. Candice, muito obrigada pelas informações. Guga, quando fala sobre tortura, prisão arbitrária, não existe isso, né? O que existe, sem acusação. PGR fez acusação de mais de 1.000 pessoas, sem defesa. Isso até é um ataque à Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi colocada à disposição de cada uma das pessoas que foi acusada de invasão dos poderes no 8 de janeiro, fez um trabalho importante do ponto de vista de Estado, porque qualquer pessoa tem direito à defesa. Quem não pôde pagar um advogado, na lei brasileira, teve direito a um defensor público. Então, não existe isso. Você pode até criticar determinada medida, se a medida foi além do que deveria. Agora, que as instituições estão funcionando, que o judiciário está funcionando, que a acusação que vem da Procuradoria está funcionando, a investigação da PF está funcionando, que há separação entre os poderes, isso é um fato no Brasil. Talvez seja diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio lá, porque o Brasil se tornou um paradigma na resposta, diferentemente do que aconteceu aí nos Estados Unidos. A Defensoria Pública da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes violou os direitos de defesa de uma mulher acusada de participação nos atos do 8 de janeiro. A informação foi divulgada pelo Estadão. Segundo a DPU, Moraes negou a intimação de uma testemunha que poderia comprovar que a acusada, Giovana Vieira, chegou a Brasília somente no fim da tarde daquele dia, depois do término das manifestações. A defesa alega que ela viajou para acompanhar a ex-sogra e que não teve envolvimento com os protestos. A Defensoria solicitou que o motorista do ônibus que transportou Giovana fosse ouvido como testemunha, mas o pedido foi negado pelo ministro. A Defensoria também informa que o STF não é o foro adequado para julgar o caso da Giovana, uma vez que a ré não possui foro privilegiado. Cauti, começamos aqui com você, a gente vai trazer alguns casos envolvendo o 8 de janeiro. Esse é o da Giovana Vieira, que está sendo assistida pela Defensoria Pública, e o que eles alegam, que inclusive chegaram a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, é que o ministro Alexandre de Moraes está tratando de maneira desigual a defesa e a acusação. No caso, a Giovana queria trazer como testemunho o motorista de ônibus para comprovar a chegada dela em Brasília somente depois das manifestações no dia 8, mas o ministro Alexandre de Moraes não deferiu o pedido da defesa. Pois é, Paula, mais uma vez, mais um abuso cometido nesse processo por parte do ministro Alexandre de Moraes. E qual será, além da questão jurídica, que a gente já cansou de falar, dos abusos, do fato de que esse processo não deveria sequer estar no STF, deveria estar na primeira instância do Distrito Federal, além das violações dos direitos dos presos e dos acusados, senhoras com mais de 70 anos de idade condenadas a penas absurdas, mães como, por exemplo, a Débora, que se prende por o fato de ter pichado, nem pichado, escrito com um batom numa estátua, não pode estar perto dos filhos enquanto traficantes, mulheres, têm esse direito, o assassina tem esse direito por fato de ser mães de filhos menores de idade. A gente poderia continuar o programa inteiro elencando casos de abusos, de excessos, de violações de direitos, de violações de prerrogativas.
zero palavras por parte de ONGs, da OAB, ou desses grupúsculos como Prejó, né, que defendem, na verdade, só bandidos e não pessoas que têm, de fato, seus direitos violados. E agora temos a Defensoria Pública da União, que afirma que mais um caso, mais uma ré, teve seus direitos violados. E o que vão fazer? Para quem recorrer? Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo, e é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento, talvez, de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil. Nessa segunda parte, eu queria falar sobre a campanha que a esquerda e a Globo vêm fazendo para que os deputados que estavam obstruindo o trabalho na Câmara sejam punidos. Reparem que tanto o Trigueiro quanto o Lindbergh falam em cheiro de pizza ao final de seus comentários, referindo-se a uma possível falta de punição. Na sequência, o Hugo Mota critica Eduardo Bolsonaro e ainda pensa que fala por seus eleitores. Não tem essa de vai botar fogo na história. Já botaram fogo na história, o que houve aqui. E a gente acompanhou ao vivo, numa edição inteira, o clima, a temperatura máxima que alcançou a disputa entre os rebeldes do PL e os parlamentares que não conseguiram por 48 horas trabalhar e dar início ao trabalho parlamentar depois do recesso. Foi gravíssimo. Então, o fogo já chegou lá. E Hugo Mota já está enfraquecido. Essa conta de chegada vai enfraquecer o presidente. Hugo Mota já está enfraquecido. Então, eu penso o seguinte, a punição tem que ser exemplar. Foi uma afronta contra a instituição Câmara dos Deputados e ao presidente da casa, Hugo Mota. Ele não conseguiu reiniciar os trabalhos na data regimental. Quando se desenhou ali uma trégua, o senhor pode ir para o plenário, ele foi barrado na escadinha, não conseguiu subir, não conseguiu sentar na cadeira na hora que ele queria, não conseguiu e pediu que aquela turba que estava lá em cima descesse, saísse dali para ver um discurso sinalizando o apaziguamento da situação sem aquele povo colado na orelha direita, esquerda e na nuca dele. Portanto, foi feia a coisa. A punição tem que ser exemplar. Sabe por quê, Marcelo? Porque senão tem repeteco. Se a punição não for exemplar, você está, por via indireta, autorizando a repetição de cenas tão ou mais lamentáveis do que aquelas que a gente viu e testemunhou. E quando Pedro Figueiredo lembrou o prazo de 45 dias para deliberar sobre esse tema, aqui no estúdio do Rio de Janeiro, olha que a gente está longe de Brasília, vem um cheiro de pizza, cara. Mas sabe aquele cheiro que invade as narinas? Você fala, Jesus, de onde está vindo esse cheiro? Está vindo de Brasília. A ciclotimia do noticiário político é tão intensa, tão avassaladora. Você acha que daqui a 45 dias a gente vai estar, digamos, com a memória
tão acesa e a indignação ainda tão presente em relação àquelas cenas? Eita! Gente, essa semana não pode ser a semana da impunidade aqui em Brasília. A gente exige que aqueles deputados que fizeram aquele motim, que sequestraram a mesa, sejam punidos. Por que eu estou falando isso? Porque mandaram para a corregedoria, o corregedor disse que vai dar um tempo. Isso para a gente está cheirando pizza. A mesa da Câmara tem que agir e suspender imediatamente os deputados que estiveram à frente daquele processo todo. Aquilo foi uma vergonha e foi um golpe continuado. Olha, pessoal, eu estou convencido que o que houve aqui semana passada foi o 8 de janeiro dos engravatados. Por isso, acabamos de entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República para que eles sejam investigados pelo Supremo Tribunal Federal. É a mesma coisa, pessoal. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. É um golpe continuado, eles não param. É o ataque sistemático às instituições. Repito, não podemos deixar acabar em pizza. Punição já para os golpistas que sequestraram a mesa. Mota disse, abre aspas, eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país trabalhando muitas vezes para que medidas cheguem ao seu país de origem, que tragam danos à economia do país. Isso não pode ser admitido. E aí ele continua, nós temos aqui que defender o nosso país e eu penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país. Porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam. Isso não me parece ser correto e não me parece ser condizente com a postura de um deputado federal brasileiro, fecha aspas, Hugo Mota, presidente da Câmara. Tem muita gente me pedindo para falar do vídeo do Felca e das possíveis censuras que isso pode trazer. Eu já adianto que estou preparando um material sobre isso. Sobre o áudio vazado do juiz auxiliar de Moraes, ele mostra bem que o clima no Supremo está longe do que a Globo tenta fazer parecer, dizendo que todos os ministros estão unidos e apoiando o falso imperador. Vejam esta notícia que saiu hoje, informando que ministros do Supremo pediram para Moraes maneirarem suas decisões e pensar que até outro dia eles estavam fazendo piada sobre perder o visto. Agora estão todos apavorados com a Lei Magnitsky chegando. O que vocês acham, pessoal? O sistema vai entregar a cabeça do careca para tentar se salvar? Ou Moraes vai arrastar todos eles para o fundo do poço junto com ele? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.